Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero falar para vocês de 3 erros que eu vejo muitas pessoas que às vezes acabam cometendo isso em Python e ficam muito confusas de por que está dando erro, como que eu faço para voltar a funcionar, coisas que são meio que confusas de acontecer no Python, mas que você, a partir desse vídeo, não vai mais ter problemas com elas. Então vamos lá que o conteúdo está bem direto ao ponto e vai ser uma aula curta, mas muito importante para você. Bom, indo bem direto ao ponto, eu sempre deixo um presente para vocês no vídeo, então dá uma olhada aqui embaixo na descrição, que tem lá tanto o gabarito da aula de hoje, mas tem também um mini curso de automação em Python que eu deixei aqui embaixo e toma cuidado para não cometer nenhum desses 3 erros quando você estiver fazendo as aulas do mini curso. É gratuito, pega lá e vem pro conteúdo. Então vamos lá, o primeiro erro. O primeiro erro que eu vejo é o pessoal usando às vezes nome restrito do Python. E dependendo do editor de código que você está usando, você pode acabar se embolando mais com isso do que em outros editores de código. E aí eu vou explicar agora exatamente como isso vai funcionar. Basicamente é o seguinte, algo bem simples, olha lá. Eu tenho aqui, ó, se você quiser esse arquivo inicial também, você pode fazer o download aqui embaixo do vídeo. Mas eu tenho aqui, ó, faturamento, variável faturamento vai ser igual a 1000, né? Digamos lá que você puxou isso do sistema da sua empresa, enfim. E aí você quer exibir o valor da variável faturamento. Print faturamento. Simplesão de rodar. Rodei, ele exibiu o número 1000. Perfeito. Só que o que acontece? Às vezes as pessoas quando estão iniciando acabam sem querer, chegou aqui, ao invés de botar print faturamento entre parênteses, botou assim, achou que print era igual a uma variável, que você botava print igual a faturamento. E aí quando você rodar isso daqui, ele claramente não vai funcionar, mas repara, ele não deu um erro também dizendo que isso aqui estava errado. O que você acabou fazendo aqui na prática? Print é um nome restrito do Python. Da mesma forma, print é um nome restrito do Python, max é um nome restrito do Python, mínimo é nome restrito do Python, id é um nome restrito do Python. Você está vendo que, inclusive, as cores ficam diferentes da cor aqui no faturamento, né? O Jupyter, que é o editor de código que eu estou usando, ele coloca essas cores diferentes. Independente do editor de código que você estiver usando, ele vai sinalizar com cores diferentes ou alguma formatação diferente. O que significa isso? Significa que essas palavras que estão aqui são palavras restritas do Python. Ou seja, você não pode usar elas como variável. O ideal não é que você mude o que elas façam, a não ser que você precise muito mudar o que essa palavra faz. Então toma muito cuidado com isso. E aí repara o seguinte, às vezes parece um erro bobo do tipo, beleza, putz, escrevi sem querer print faturamento e executei esse código. Não tem problema, é só acertar. Volta aqui, bota o print faturamento certinho e rodo de novo. Só que aí agora ele vai me dar um erro. Por que ele vai me dar um erro, Lira? Pelo seguinte, quando você escreveu na primeira vez print igual a faturamento, o que você está fazendo com isso daqui? Você está dizendo para o Python, olha, Python, a partir de agora, no meu programa, quando eu usar print igual a faturamento, quando eu usar print, né, a palavra print, eu estou querendo dizer o valor que está lá dentro do faturamento, que é 1000. Então, a partir desse momento, print se tornou um número 1000. Tanto que ele fala aqui, ó, o tipo de erro é int, que é um número inteiro, né, print é um número 1000, não é callable. Você não consegue chamar ele, né, passar ele com parênteses aqui. Ele não é uma função que você consegue chamar. Por quê? Porque você rodou isso aqui e mudou ele. Aí você vai falar, Lira, mas quando eu apaguei aqui, eu não tirei isso e agora ele ficou certo? Sim e não. Por isso que eu falei que tem uma diferençazinha entre editores de código. Acontece o seguinte, o PyCharm e o VS Code são editores de código que eles sempre, digamos assim, eles não ficam com uma informação armazenada na memória. O VS Code eu não tenho 100% de certeza, eu acho que sim, mas o PyCharm eu tenho certeza. Ou seja, ele não fica com aquela informação armazenada na memória. O que significa isso? Significa que sempre quando você roda o seu código, ele meio que roda o código todo de cima a baixo, independente do que você tinha feito antes, ele ignora. O Jupyter não. Por quê? Como o Jupyter ele é separado em célulazinhas dessas aqui, ó, tá vendo? Várias célulazinhas. Você pode editar essa célula de cima, depois essa célula de baixo, depois essa célula de cima de novo e assim vai. Então a edição de cada célula individualmente, ela não é, digamos assim, o seu programa completo. Ele meio que armazena cada coisa que você... Tanto que tem um númerozinho aqui, ó, tá vendo esse númerozinho? O que significa esse número 4 que tá aqui do lado? Esse número 4 significa que foi, digamos assim, o 4º bloco de código que você executou. Se você executar ele de novo, ele virou o número 5. O que significa isso? Significa que tinha um 4º bloco de código que ele tentou executar, você está agora executando o 5º bloco de código. Ou seja, ele armazena informações meio que na memória dele. Então, a partir do momento que você fez isso daqui, print igual a faturamento, você armazenou na memória dele de que o nome print a partir de agora é faturamento. E como ele não deu erro, ele executou isso aqui com sucesso.
Então, você meio que mudou para sempre o funcionamento do print. Aí você fala, Lira, ferrou, então eu não tenho mais como voltar? Tem. Você só precisa reiniciar o Jupyter. E é bem simples. Para você reiniciar o Jupyter, para você tirar isso tudo que está armazenado na memória dele, é só você vir aqui ó, no kernel, tá vendo? E clicar em Restart. Aí você vai ver aqui a janelinha aqui do lado, ó. Ele vai perguntar, você quer realmente restartar? Você fala sim. Aí olha aqui, ó, tá vendo? Ele muda ali, ele vira uma caixinhazinha azul e aparece ali rapidinho, restartei. Olha lá, kernel ready, tá vendo? Apareceu rapidinho aqui no vídeo. Se você quiser, volta um pouquinho no vídeo que você vai ver. Ele apareceu uma caixinha azul rapidinho. E agora, se eu rodar isso daqui, ele vai funcionar corretamente. Então eu sei que ficou um pouco confuso mostrando, mas se você já caiu num erro desse tipo, você vai ter pego exatamente o que eu tô falando. E repara, o número 1 agora aqui voltou, ou seja, ele meio que reiniciou, ele limpou a memória, digamos assim, de tudo que estava armazenado dentro dele, beleza? Eu sei que esse esquema de, putz, armazenou na memória, não armazenou na memória, não sei o que, parece um negócio meio confuso, mas o meu objetivo de mostrar esse erro para você são dois. Primeiro, toma cuidado com os nomes que você está usando, e não é só em casos bobos, digamos assim, de, putz, eu coloquei um print igual a alguma coisa. Não, eu vejo muita gente que às vezes vai criar uma variável e chama a variável de id. Vai criar uma variável que é um maior valor de uma lista e chama essa variável de max. E assim vai. Então toma cuidado com os nomes de variáveis. A minha dica normalmente é, ou você coloca um nome em português, que normalmente não vai ser um nome restrito do Python, porque os nomes em Python são em inglês, ou então você coloca os nomes com um underline e vai acrescentando. Por exemplo, max value, tá vendo? Aí pronto, aí você já saiu do padrão que é só um max, tá vendo? Aí você já botou um underline em uma outra palavra. Normalmente é mais difícil de você acabar caindo com esses problemas, tá? E com o tempo você vai pegando vai percebendo as palavras que são restritas. Então toma cuidado com isso. Segundo cuidado que eu peço para vocês tomarem, segundo erro que eu vejo às vezes acontecendo, a galera se confunde muito e fica muito perdida de como é que funciona. Você deletar ou editar uma lista, um dicionário, um iterable, né, um set, ou seja, qualquer coisa que você consegue percorrer, fazer um for nela, enquanto você está fazendo o for, enquanto você está percorrendo. Como assim, Lira? Vamos para um exemplo, olha só. Digamos que você tem esse dicionário de informações, os preços de vários produtos, por exemplo, que vendem na Amazon. Kindle, Alexa, livro e um computador. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Para cada produto, repara, quando você faz um for dentro de um dicionário do Python, você está percorrendo, né, os itens individualmente. Então eu posso botar assim, ó, for produto em preços. Tá vendo? Preços é o nome do dicionário. E quando você faz um for em um dicionário, automaticamente a informação que fica armazenada nesse nomezinho daqui são as chaves do seu dicionário. São as chaves do seu dicionário. E aí, digamos que eu quero tirar dessa minha lista de preços, eu quero deletar dessa minha lista de preços todos os produtos que forem acima de R$1.000. É o que eu quero fazer. Então, como é que eu faria isso? Para cada produto dentro de preços, se o preços daquele produto, ou seja, eu estou pegando o valor, tá vendo? Ó, preços, que é o dicionário que está aqui, e a variável produto, ela é a chave do dicionário. Então, na primeira vez que ele executar isso daqui, eu estou escrevendo se preços Kindle, ou seja, o preço do Kindle, for maior do que 1.000, o que eu quero fazer? Eu quero deletar ele do dicionário. Como que eu deleto uma informação do dicionário? Você faz assim, ó, del, e aí coloca depois a informação que você quer deletar. O preços do produto, tá vendo? Eu quero deletar esse cara daqui, esse item daqui. Então, se for o Kindle, eu quero deletar o Kindle. Se for a Alexa, eu quero deletar a Alexa e assim vai, tá vendo? Então, se o preço do produto for maior do que 1.000, eu quero deletar esse cara. É basicamente isso que a gente quer fazer. Só que repara o seguinte, quando eu rodar esse código aqui, ele vai me dar um erro. Olha lá, ele vai falar runtime error. O que é isso? O dicionário mudou de tamanho enquanto eu estava iterando no dicionário. O que é iterar, né? Iterar nada mais é do que você percorrer fazendo alguma coisa a cada item. Isso que é iterar, você percorrer todos os itens. Então, repara o seguinte, no caso do dicionário, ele vai dar uma mensagem de erro para você e vai falar, olha, você mexeu no tamanho do dicionário enquanto você estava percorrendo ele, não faz isso. Ah, Lira, mas então como é que eu faria isso normalmente? O que eu teria que fazer para resolver isso? Você não vai fazer isso dentro do for. Você poderia criar aqui, por exemplo, uma lista de itens, né? Uma lista, por exemplo, de itens que você queria deletar, que ela começa vazia. Aí, quando você identificar um cara que você quer deletar, você adiciona esse cara na lista. Então, você faz assim, ó, lista de itens.append esse cara. Então, você vai adicionar, por exemplo, o produto dentro dessa lista. Tá vendo? Eu vou adicionar só o nome do produto dentro da lista. Ou seja, eu vou adicionar Kindle, vou adicionar Alexa e assim vai. E agora, repare, isso aqui não vai mais dar erro. E aí, depois, aqui, o que você pode fazer é, para cada produto dentro da minha lista de itens, aí sim eu posso chegar e deletar o meu preços daquele produto.
né? Ou seja, se eu rodar isso aqui agora, ó, eu vou rodar e vou dar um print aqui embaixo para vocês nos preços, no dicionário de preços para vocês visualizarem. Olha lá, agora deu certo. E só sobrou o Kindle e o livro. Ele não me deu nenhuma mensagem de erro. Lira, o que você fez isso aqui? Foi muito rápido. Vou mostrar, olha só. Ao invés de eu deletar o item enquanto eu estou percorrendo essa lista, o que eu estou fazendo? Eu criei uma lista auxiliar, enquanto eu estou percorrendo o dicionário, eu criei uma lista auxiliar, onde eu vou colocar dentro dessa lista auxiliar todos os itens que eu quero deletar. Aí eu fui e adicionei todos os itens que eu quero deletar. E aí agora eu vou percorrer essa lista que eu quero deletar, tá vendo? Agora eu não estou mais percorrendo o dicionário. Eu estou percorrendo os itens que eu quero deletar, que estão numa lista separada. Então, para cada item que está nessa lista daqui, deleta esse item do dicionário. Então, você não está percorrendo o dicionário e editando o dicionário ao mesmo tempo, tá vendo? Ah, Lira, essa que você fez a solução é a melhor solução que tem? Porque eu estou tendo que fazer 2 fora e tal. Não necessariamente, eu só quis mostrar uma solução para vocês aqui, que em muitos casos vai resolver o problema de vocês mesmo. Mas é claro que existem outras soluções, como tudo no Python. Agora, por que eu estou ressaltando muito isso daqui? Pelo seguinte, olha só. No caso do dicionário, o dicionário dá uma mensagem de erro para você. No caso de uma lista, ela não dá a mensagem de erro para vocês. Olha só, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez com o dicionário aqui, exatamente o mesmo exemplo. Então aqui eu tenho uma lista em que cada item é uma tupla que tem o Kindle, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de uma tupla, ou seja, é um item único que tem 2 valores dentro dele, tá vendo? Tanto que está dentro de parênteses. O primeiro valor é o nome e o segundo valor é o preço. Então eu vou fazer assim, ó. Para cada item dentro dos preços, que agora preços é essa lista daqui, o que eu vou fazer? Se o item de índice 1, tá vendo? O item é esse item todo aqui. Cada item que tem dentro da minha lista de preços, o item é a tupla toda, ou seja, esse item todo que está aqui. Eu quero a primeira informação dele ou a segunda informação dele? Eu quero a segunda, eu quero saber se o preço dele é maior do que 1000. Então, se a segunda informação, lembra que toda lista no Python, ela começa a contar do zero. Então, item 0 é esse cara daqui, item 1 é esse cara daqui. Então, se o item índice 1, né, o segundo elemento daqui da lista, for maior do que 1000, então o que eu quero fazer? Eu quero remover da lista esse item todo. Para você remover um item de uma lista, você faz o nome da lista, que no caso é preços, tá vendo? Preços, ponto remove, e passa aqui o item que você quer remover. O item que eu quero remover. E aí, repara, se eu chegar aqui agora e botar um print no preços, ele vai dar certo. Aí você vai falar, pô, Lino, então tranquilo, vai dar certo. Sim, mas repara, ele deu certo porque a lista meio que permite você deletar enquanto você está fazendo um for nele, mas a chance de você cair num problema aqui dentro e nem perceber é muito grande. Porque repara, aqui eu estou deletando o item de acordo com o valor dele, com o nome dele. Se eu estivesse tentando deletar um item de acordo com a posição dele na lista, a partir do momento que você tirou um elemento da lista, a posição de todos os itens podem mudar. Então você vai começar a ficar meio confuso, vai começar a se perder. Então, inclusive nesses casos aqui de lista que não vai dar uma mensagem de erro para você, toma muito cuidado quando você estiver fazendo isso. É proibido fazer isso daqui numa lista? Não, claro que não, porque senão o Python não deixaria você fazer. Mas toma muito cuidado para você não acabar caindo num erro. E eu vejo muita gente se confundindo, vai fazer um for numa lista, tira um elemento da lista, aí todos os itens mudaram de valor, e aí quando você vai ver o resultado final, ele está embaralhado completamente, você fala, meu Deus, eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Porque você editou uma lista enquanto você estava percorrendo ela. Você mudou, né, tirou um elemento ou adicionou um elemento na lista enquanto estava percorrendo ela. A chance de você se complicar com isso é muito grande. Então toma cuidado quando você for fazer isso. Beleza? E vamos agora para o nosso terceiro erro que a galera se confunde também. Que esse daqui é um que, putz, esse aqui eu vejo bastante. Que é variáveis globais e variáveis locais quando você está usando uma função no Python. O que é isso? Basicamente é o seguinte, olha só, imagina que você tem lá uma variável chamada faturamento, né? Então você tem lá faturamento igual a 1000 e você criou uma função que vai calcular um imposto. E essa função, ela vai receber como informação um percentual do imposto e ela vai te dar como resposta o valor financeiro do imposto. E aí, o que você normalmente pensa? Você pensa, putz, eu já tenho a variável faturamento igual a 1000, então vou criar a função. Aí você cria a função exatamente dessa forma. O imposto vai ser o faturamento, que eu já defini aqui em cima igual a 1000, vezes o percentual de imposto. E aí eu vou printar o imposto. Então, se eu mandar agora ele executar essa função, calcular um imposto, passando o percentual sendo 10%, né, 0,1 é a mesma coisa que 10%, eu vou rodar e ele vai dar certo. Realmente, deu certo aqui. Só que a chance de você estar fazendo isso daqui sem saber exatamente o que você está fazendo uma besteira, sem perceber que está fazendo uma besteira, é muito grande. Por quê? Porque repara o seguinte, você está dentro de uma função, usando uma variável, a variável faturamento, que foi definida fora dessa função.
Toda variável que é definida fora de uma função, tá vendo? Fora de qualquer função, é uma variável que a gente chama de global. Ou seja, ela funciona globalmente, ela funciona em todo o seu código. Toda variável que é definida dentro de uma função, por exemplo, essa variável imposto aqui, ela é local, ou seja, ela só existe dentro da função, no local da função. Então, se eu chegar aqui agora e tentar botar print imposto, essa variável imposto, ele vai falar, ó, nome imposto não está definido, essa variável imposto não vai existir. Aí você fala, ué, Lino, mas você botou print imposto aqui dentro da função? Sim, porque repara o seguinte, a variável imposto ela foi criada dentro da função, então dentro da função ela existe. Fora da função ela não existe. Então ela é uma variável local. A variável faturamento ela foi criada fora da função. Então ela existe tanto fora quanto dentro da função. Beleza? Aí você vai falar, pô, Lira, tranquilo, então eu sempre vou definir variável fora da função. Por que não? Porque a chance de você se complicar fazendo isso é muito grande. E isso é um procedimento, digamos assim, errado em termos de construção de código em Python. Não é recomendado mesmo, né? A galera do Python não recomenda você ficar usando variável global. Pode ter um caso ou outro que, putz, vai facilitar a minha vida e não vai dar problema nenhum e tal, tudo bem, mas você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Toma cuidado, é bom você evitar. E aí eu vou mostrar aqui agora o problema que pode acontecer e qual seria a forma certa de você criar esse esquema que você está querendo fazer. Então vamos lá. Ó. Repare o seguinte, digamos que essa função que você está querendo calcular aqui não fosse a função calcular imposto, fosse a função descontar imposto. Descontar imposto. Ou seja, eu vou receber um percentual de imposto, beleza? Vou fazer exatamente a mesma coisa que a gente tem ali, ó. Faturamento igual a 1000, tá vendo? Só que a função é outra coisa. Essa função agora, ao invés de eu ter que calcular o valor financeiro do imposto, né, que foi R$100, eu quero descontar o imposto do faturamento. Eu quero saber quanto que é o faturamento sem o imposto. Aí você fala, pô, é só pegar o faturamento que eu tinha e tirar dessa conta que a gente está fazendo, exatamente. Então, olha lá, o imposto vai ser isso daqui, tá vendo? E aí eu vou chegar aqui e vou fazer assim, ó, faturamento vai ser o antigo valor do faturamento menos o imposto. Concorda comigo? Eu calculei o valor financeiro do imposto e aí eu vou printar para mim agora o faturamento que eu acabei de editar. Beleza? Então, olha lá, a diferença de descontar o imposto para calcular o imposto, em termos de código em si, né, linha de código, não tem nenhuma linha de código escrita errada aqui. Eu calculei exatamente o mesmo imposto que eu tinha calculado aqui em cima, só que ao invés de querer pegar esse valor do imposto, eu quero descobrir quanto que é o faturamento descontando esse imposto, que seria 900. Então eu vou chegar aqui agora e vou rodar essa função descontar imposto exatamente da mesma forma que a gente fez aqui em cima, tá vendo? Ctrl C, Ctrl V e vou rodar essa função. Opa! Deu um erro. E olha esse erro. Unbound local error. A variável local faturamento foi referenciada antes de ser atribuída, né? Ou seja, você usou a variável faturamento antes de criar a variável faturamento. Aí você vai falar, não, a variável faturamento está aqui e eu usei ela depois. Então, é que a variável faturamento local, tá vendo como você pode acabar se confundindo? Aqui, quando você faz isso daqui, o que você acabou fazendo foi que você criou duas variáveis faturamento. Aí fica uma zona na sua cabeça. Por isso que o título do vídeo é erros confusos no Python mesmo. Por quê? Porque você criou uma variável global que está fora da função e dentro da função você criou também uma variável faturamento. Só que essa variável faturamento você não criou ela dentro da função. Você está tentando editar essa variável global dentro da sua função aqui, atribuir um novo valor dela. E o que acontece? Quando você, presta atenção, quando você tenta editar uma variável aqui dentro da função, automaticamente o Python entende que essa variável que você está querendo editar dentro da função, ela foi criada dentro da função. Só tem duas opções. Ou ela foi criada dentro da função, ou ela foi passada para a função como parâmetro. Tá vendo aqui dentro do parênteses? Como você está tentando editar a variável faturamento dentro da função, o que você está fazendo? Ele vai entender, ah, beleza, então a variável faturamento que ele está dizendo é a variável faturamento local, que está aqui dentro da função. Então tá vendo que fica muito confuso quando você tenta usar uma variável global e uma variável local, você se perde tudo. Putz, mas por que o faturamento é local e não global? O global, fica uma zona. E aí o Python entende que toda vez que tiver escrito faturamento dentro dessa função aqui, esse faturamento foi a variável que você criou aqui dentro da função. Só que repara, nessa primeira linha de código, você está usando o valor da variável faturamento sem ainda ter criado a variável faturamento, que você só criou a variável faturamento local aqui. E aí tem muita gente que chega para resolver isso e faz assim, ah não, então eu vou botar aqui, ó, global faturamento. Ou seja, eu vou pegar a variável global faturamento e vou dizer para ele, olha, a variável que vai ficar aqui dentro é a variável global do faturamento.
Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, mas, de novo, não é a forma, digamos assim, mais correta de se fazer. Você está, digamos assim, dando um driblezinho para você poder usar a variável global em tudo, sem dizer que você está fazendo cagada. Basicamente é isso que você está fazendo. Mas, obviamente, putz, tem um caso ou outro que pode ser que você use aquilo e tá tudo bem? Tem. Mas qual seria a forma certa de fazer nesse caso daqui? A forma certa de fazer nesse caso daqui seria, olha lá, a mesma função, exatamente a mesma coisa aqui, só que essa função ela não precisa da variável faturamento para ela funcionar, da mesma forma que ela precisa do percentual do imposto para ela funcionar. Então, se essa função precisa de um valor que ele é criado fora da função para funcionar, esse valor tem que ser passado como parâmetro. Essa é a forma correta. Então, essa função, para ela funcionar, ela precisa de duas informações, o percentual do imposto e o faturamento. E aí aqui, na hora de você chamar a função, de você usar ela, aí sim você vai passar. Eu vou descontar o imposto com esse percentual e com esse faturamento. Beleza? E aí repara o seguinte, essa variável faturamento daqui, ó, essa variável faturamento daqui, ela não precisa ser definida antes da função. A sua função é criada e depois você vai usar a função para alguma coisa aqui. E aí, repara, eu estou passando 10%, que é o percentual de imposto, e 1.000, que é a variável faturamento. E aí, se eu rodar agora, ele vai dar tranquilos R$900, tá vendo? Vai calcular certinho. Aí você vai falar, Lira, mas eu poderia aqui, ao invés de ter passado 1.000, ter passado a variável faturamento? Poderia. Mas aí o que aconteceu? Ué, Lira, você não está usando a variável global e a variável local? Não, não mais, porque repara o seguinte, eu estou passando essa variável daqui, esse valor aqui para a função, e a função, ela tem esse valor, ela está recebendo esse valor e usando esse valor para fazer alguma coisa. Então ela consegue receber esse valor e usar esse valor para fazer alguma coisa. Beleza? Então aqui já não tem mais problema. Mas repara, se depois aqui da função, tá vendo? Depois da função descontar imposto, eu aqui printar a variável faturamento, a variável faturamento não foi editada, tá vendo? A variável faturamento ela continua sendo 1.000. Aí você fala, Lira, mas aqui você botou print faturamento. Sim, mas é aquela diferença de local e global. Você passou, quando você coloca como um parâmetro aqui na função, a função ela ignora o nome. Ela tá cagando pro nome que você passou aqui. Ah, o nome que eu passei aqui foi faturamento, o nome que eu passei aqui foi FAT, o nome que eu passei aqui foi borboleta do Lira, sabe? Tipo, qualquer coisa. Tanto faz. O nome que você passou aqui, tanto faz. A função, ela recebe esses dois valores. Então, quando você passa informações dentro do parênteses, você está passando valores para a função e a função vai usar esses valores aqui para executar o que está dentro dela. E, de novo, toda variável que for criada dentro dela só existe dentro dela. Então, esse faturamento que foi criado aqui dentro dela só existe dentro dela. Ah, Lira, mas o nome do faturamento que estava fora é igual ao que está dentro. Tanto faz. Pode ser, pode não ser, mas aqui agora já não faz tanta diferença. Por quê? Porque essa função, para ela funcionar, ela não está usando uma variável global. Essa função, para ela funcionar, ela está usando uma informação que ela recebe como parâmetro, que é essa informação daqui, que ela recebeu como parâmetro essa informação, usou a informação aqui dentro, fez as contas que quis com ela, printou o valor dela como resposta e aí sim exibiu esse valor aqui pra gente, que é o valor de 900. E aí, esse faturamento daqui, esse print faturamento, continua sendo a variável original, a variável faturamento que você fez. Se não, imagina só, quando você fosse usar qualquer função do Python, inclusive qualquer função de qualquer biblioteca do Python, você ia ter que saber qual foi o nome da variável que o cara usou lá no arquivo que ele criou a biblioteca, lá no arquivo que ele criou aquela função. Não faz sentido nenhum. Por isso que o funcionamento é exatamente esse. Você passa o valor como parâmetro, mas a sua variável original, ela continua intacta. Então, se eu quiser em algum momento aqui usar o faturamento original, ele não foi editado por essa função. Beleza? Ele simplesmente foi usado para fazer uma conta e o valor dele continua o valor original. É assim que a gente organiza os nossos códigos em Python quando a gente usa função. Então toma bastante cuidado. Eu sei que é um vídeo não tão, digamos assim, trivial, se foi o primeiro vídeo que você viu de Python na vida. Obviamente eu espero que não, porque é um vídeo de erros, né, confusos em Python. Imagino que não seja o primeiro vídeo que você está vendo, mas eu espero que tenha conseguido clarear um pouco o funcionamento de cada um desses 3 erros para vocês conseguirem, digamos assim, aprender a resolver esses erros quando vocês caírem, encontrarem ele e lembrarem, putz, aquela aula difícil do Lira, vou assistir lá de novo e vou resolver. Espero, de verdade, que vocês tenham gostado. Se tiverem algum outro erro, alguma outra coisa que vocês queiram que eu entre mais a fundo como eu fiz aqui, deixem nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.